Bom, Tiro, eu tô aqui no Respiro, aliás, cercado de pássaros. Dá pra ouvir? Dá pra sentir? Tem até tucano aqui, meu caro. Mas o pássaro em questão é o Alexandre Pássaro, a eminência parda do São Paulo. Tironi, eu vou é, tipo, te dizer ou descrever o pássaro em dois trechinhos. O primeiro é o pássaro fisicamente falando, que você vai poder ver com mais detalhes lá no Bola da Vez, que o nosso André Plihal vai levar na ESPN, mostrá-lo fisicamente. Meu, o cara tem 30 anos, óculos de grau, meio magricela, é mais ou menos como eu há uns 20 anos, sabe? Tem uma pegada meio Arnaldo há 20 anos, do jeito assim dele. Assim, nem eu ia cometer um alto falo, nem São Paulino ele é, porém ele é um cara técnico, bem preparado, fez curso da UEFA, tem todos os requisitos do novo executivo do futebol, trata de contrato, percentual de salário, negociação, tem um bom trato com os jogadores nos bastidores. Ele chegou no São Paulo, Tironi, pela relação com o Rogério Ceni, foi advogado do Rogério Ceni. Então, assim, você percebe que o que aconteceu? O Rogério Ceni brigou com o Leco, saiu do São Paulo, não volta mais enquanto o Leco estiver lá, e o Pássaro tá lá, desde o início da gestão Leco. Tá antes do Raí, antes do Lugano, e manda bastante, ou influencia bastante, sem aparecer. Esse é o Alexandre Pássaro, dos bastidores, que pouca gente conhece. Agora, tirando talvez as principais contribuições do Pássaro para esse momento atual do São Paulo, do Diniz e do Daniel Alves na dividida Daniel Alves vai para o Flamengo ou vai para o São Paulo, o Pássaro foi e logo depois daquela classificação do Flamengo sobre o Emelec, o Daniel Alves estava em dúvida, ele foi, conseguiu fechar o contrato com o Daniel Alves e trouxe o Daniel Alves para o São Paulo. Então, obra também do Pássaro. E, outra coisa, a manutenção do Diniz e de praticamente todo o elenco, com essa ideia de jogo, também tem muito da influência do Pássaro. A teoria dele, depois de estudar para lá e para cá, é que a rotatividade do elenco dizima um time, dizima as chances de um time. Então o São Paulo, que rodava mais de 50% do elenco em outros tempos, tal, o Pássaro com o Raí, com o Lugano, com o Leco decidiram manter a forceps pelo menos 80%, 90% do elenco para essa temporada. Essa também é uma das, digamos, das lições, do legado do Alexandre Pássaro para o São Paulo atual. E aí, Tironi, eu vou te perguntar algumas coisas. Você agora sabe quem é Alexandre Pássaro? O que você acha dele? Você acha que ele está em condição de assumir a liderança da diretoria do São Paulo nesse período final da gestão Leco? Me diz aí, você confia no Alexandre Pássaro? Fala aí, Arnaldo, você aí no meio da selva, com pássaros ao fundo, e eu aqui confinado no estúdio 9, 10, com livros atrás, vou ter tempo pra caramba para ler livros no confinamento, mas você me fez pergunta sobre o Pássaro, o homem forte e misterioso do São Paulo. Anotei algumas coisas aqui no meu caderninho verde, como sempre. Eu sabia muito pouco sobre o Pássaro, sabia, como você me falou, que ele é um cara muito jovem. Você até fez uma comparação boa para você, né? Falou que ele era como você há 20 anos atrás. Agora com o confinamento você está mais cheinho, a gente sabe disso. Mas enfim, é um cara que, pelo que eu entendi, é um cara, uma eminência parda ali do São Paulo. Trabalha nos bastidores. E o que eu acho, que se eu confio no Alexandre Pássaro, o que eu acho dele? Bom, tem algumas coisas interessantes, né? Essa história do Daniel Alves é interessante. Pintou uma queda de braço, ele foi lá e bancou. Ele é um cara que tem a confiança de caras importantes do São Paulo, né? Caso do Rogério Ceni, que foi o cara que trouxe ele para lá. Caso do Raí, caras grandes aí. Mas tem também a confiança do Leco. O Leco, ele vai descartando esse e aquele ao longo do seu período no comando do São Paulo, sem muitos problemas. E no caso do Alexandre Pássaro, ele está bancando até o fim. O que eu acho dessas eminências pardas? Eu acho de alguma forma interessante. Porque alguma coisa, pelo menos você está percebendo, não é um cara que gosta de aparecer, né? Tanto que é uma figura que pouca gente conhece até a cara dele, né? A figura física dele. É um cara que trabalha nos bastidores, gosta de trabalhar pelos bastidores e não gosta muito de aparecer. Isso para mim é positivo. Eu acho interessante pessoas dessa natureza, né? Porque, sobretudo cartola de futebol, esses caras gostam de aparecer, gostam de falar eu sou o cara que faz, eu sou o cara que acontece e tal. E o Alexandre Pássaro não quer e não trabalha desse jeito. E vai trabalhando nos bastidores do São Paulo. Você falou que outra coisa que ele fez foi
perceber que rotatividade no elenco, trocar de elenco toda hora, não funciona. Bom, aí, com todo respeito ao Pássaro e aos estudos, todo mundo precisa ter estudado em Harvard para saber isso, né? Qualquer pessoa que acompanha um pouco futebol sabe que você trocar de elenco toda hora, você está fadado a fracassar. É a mesma história dos técnicos, talvez não pode ficar trocando de técnico toda hora se você tem algum sentimento de que o trabalho vai evoluir. E no caso de elenco, mais ainda, o São Paulo cansou de fazer isso, né? Ao longo dos últimos anos, trocou de elenco. Só para ficar num exemplo, a saída do Rogério Ceni tem um pouco a ver com isso, né? Ele tinha um elenco, esse elenco foi destruído pela diretoria, que vendeu todo mundo, e aí a má fase chegou e ele acabou caindo. Então, tudo bem, o Alexandre Pássaro, interessante ele ter bancado isso, e mais interessante as outras pessoas da diretoria terem acatado isso, mas vamos combinar que não é uma coisa excepcional para se descobrir, uma grande sacada. É fácil você sacar que isso é importante, mas ele foi importante no sentido de que ele convenceu a diretoria do São Paulo, sobretudo o Leco, de que isso era importante, que o São Paulo precisava de qualquer maneira manter o elenco como está mantendo nesse momento. Então esse é Alexandre Pássaro. O que eu posso dizer é, prefiro iminências pardas, caras que trabalhem mais pelos bastidores, do que caras que apareçam muito, caras que estão toda hora na frente dos holofotes. Esse cara ele não aparece nem quando contrata jogador, quase, né? Uma figura muito discreta. Então eu acho isso positivo. Se isso dá um ar de profissionalismo ao São Paulo, eu acho interessante. O São Paulo precisa de profissionalismo. Chega de caras que não entendem nada do riscado e estão lá e estão recebendo salário e tudo mais. Então se esse cara trabalha nesse sentido, se ele é um cara dessa natureza, me parece interessante. Não é um super-homem, como ninguém é no futebol um super-homem, mas é um cara que é possível o torcedor são paulino dar algum crédito e ver o que ele pode apresentar. Bom, você tá aí, eu tô aqui, ó, confinado, como eu te disse, com a minha camisa do Kate Richards novinho. Você tá aí com a do The Who que eu vi, certo? Voltamos a qualquer momento, assine o canal, aperte o sininho e tamo junto. Segurem-se em casa, faça a sua parte. Valeu!